Exato. O Martin Lloyd-Jones, um pastor do século passado, ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual, que eu acho que é o melhor livro já escrito sobre o assunto. E nele ele trata de alguns casos. Eu acho que os mais clássicos são os de Davi. Por exemplo, num dos salmos de Davi, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, aí ele fala, os meus ossos doíam, a minha pele ardia, o meu leito nadava em lágrimas, ou seja, tristeza, a tua mão me consumia. Ele descreve um quadro de tristeza, de lágrimas, de fraqueza. Aí lá pelas tantas ele vai dizer: eu confessei-te o meu pecado e restauraste a minha alma. Então, aparentemente, um pecado, ele pode levar à depressão também. Não significa que toda depressão seja fruto de pecado. Bem disse José aqui, de quadros de disfunção hormonal, não é? Etc. Agora, é possível que um pecado leve. E aí, então, eu creio que pastores, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, ao conversarem com uma pessoa, precisa ter muito cuidado para não ser um amigo de Jó. Porque a nossa primeira atitude é ser amigo de Jó. Qual que é ser o amigo de Jó? Tem pecado escondido na sua vida. Pode achar que tem pecado. Você que não está querendo me contar. Mas se você for sincero, você vai me contar o pecado, Deus vai restaurar a tua sorte. Foi assim com Davi. Esse é amigo de Jó. E ser amigo de Jó é uma coisa ruim, viu, gente? Depois, se você ler o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó, na verdade, de amigos não tinham nada, mas eles são descritos como amigos de Jó, não é? E eles tiveram essa atitude para com Jó. Jó, tem alguma coisa... Jó, confessa o teu pecado, Jó. Então a gente tem que ter e no caso de Jó, o sofrimento dele era por conta de pecado. Que pecado tinha aquele santo homem de Deus? Você lê o livro de Jó, o livro próprio de Jó, o próprio Deus diz: nenhum. E por que ele sofreu tanto então? Bem, porque Deus quis que ele sofresse. O quadro dele foi específico, foi interessante. Um dos capítulos do meu livro eu trato sobre a experiência, o caso dele, e como muitas pessoas hoje em dia têm passado por isso também. Eu creio então que a depressão espiritual, ela precisa ser atacada principalmente nesse ponto, como fruto de pecado, quando muito bem percebido, ou como fruto de opressão espiritual também. É possível que uma pessoa entre em depressão por questão de opressão maligna? Sim, é possível. A gente tem um caso na Bíblia, que é o caso de Saul, mas isso não significa que toda depressão seja fruto de opressão maligna. Eu acredito que uma pessoa que tenha bom senso, que tenha sabedoria, que seja temente a Deus e que vai aconselhar, ela consegue perceber isso. E quando ela tem dúvida, eu creio que é importante, então, conversar com outro profissional de uma outra área, de uma área médica, para de fato talvez considerar essa questão hormonal também. Se a questão do pecado não é tão evidente assim.